Olá, gente querida, gente do meu coração, aqui com você mais uma vez, Paulo Emílio. E hoje nós vamos começar uma nova série em nosso TPM Podcast. O Teologia Prática e Mentoria vai inaugurar hoje uma nova maneira, uma nova estratégia. Teremos aí alguns programas especiais dentro dessa metodologia que vamos trabalhar aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso. Se você não deixou o seu like, já aperta o like aí, o positivo, e vamos com a gente. Porque hoje esse novo formato do podcast, essa nova metodologia é uma metodologia que nós vamos chamar de overview ou review. Ou seja, nós vamos dar aqui uma visão geral, vamos fazer uma visão panorâmica de alguns livros que nós consideramos especiais e necessários para você estudar, para você crescer, para você avançar na sua vida cristã. E, lógico, não poderia deixar de fazer o primeiro review com vocês, um review do livro Mais Que Feliz. Você que é parceiro do podcast, você que acompanha o podcast, sabe que esse livro é o meu terceiro livro. Esse é o terceiro livro que eu escrevi, publiquei, e o livro Mais Que Feliz é um livro que trata do discipulado por meio das bem-aventuranças. Então, esse livro aqui você vai poder aprender coisas especiais. Como é que você pode fazer um discipulado bíblico com alguém? Como é que a pessoa pode entender o que significa caminhar no estilo de vida de Jesus? Lógico, porque Jesus é o fundamento do nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser. Então, em termos práticos, como é que eu posso discipular alguém por meio do livro Mais Que Feliz? Essa é a proposta. Então, nesse review aqui, nós vamos fazer algumas palavras introdutórias. Nós vamos dar algumas palavras introdutórias. Vai ser uma palavra rápida, não quero me demorar, mas eu quero que você entenda a importância das bem-aventuranças, a importância desse conteúdo para formar nos seus discípulos o caráter de Cristo. Por exemplo, se você quer estudar a Bíblia com seus filhos, adolescentes, jovens, se você quer formar neles o caráter de Cristo, minha dica, Mais Que Feliz. Você vai ter um livro que não é grande, não é extenso, mas é profundo em conhecimento, profundo em dicas particulares e dicas práticas do como fazer. Nesse livro, nós trabalhamos muito o como fazer. Muitas pessoas não sabem como fazer. Muitas pessoas não sabem como praticar o discipulado. O Mais Que Feliz vai te ensinar a discipular pessoas por meio da Bíblia, por meio de livros, com um conteúdo muito importante. E a primeira pergunta que eu quero começar esse review aqui do Mais Que Feliz é a seguinte: como é que eu posso ser um discípulo autêntico de Jesus Cristo nos dias de hoje? Muitas pessoas não sabem como fazer isso. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. O mundo de hoje, a nossa sociedade, é uma sociedade que está em crise. E uma das crises que a sociedade vive hoje é a crise contra a religião estabelecida,
a religião institucional. Por isso, muitas pessoas hoje são chamadas elas se autodenominam de desigrejadas. Elas querem seguir a Cristo, mas elas não querem relação com a igreja de Cristo. Elas não querem relação com a vida institucional eclesiástica. E discipular essas pessoas nos dias de hoje é muito complicado, porque essas pessoas são pessoas que estão feridas, machucadas, muitas vezes com líderes religiosos, pessoas que abandonaram o convívio da igreja. Lógico que elas não estão crescendo na fé, elas não estão amadurecendo, elas não querem ser discipuladas, talvez até se colocaram nas mãos de líderes, para que esses líderes pudessem discipular, mas justamente esses líderes traumatizaram, fizeram coisas absurdas com elas, então elas não querem saber de discipulado, elas não querem saber da convivência com a igreja. Talvez você que esteja ouvindo esse podcast, talvez esteja nessa situação. Eu quero dizer para você que existe uma luz no fim do túnel, existe uma saída, e eu espero que depois dessas nossas conversas aqui sobre o mais que feliz, você pense em investir de novo a sua vida em um discipulado saudável, um discipulado que gere frutos na sua vida, que você possa aprender a ser discípulo de Cristo. Muitos líderes querem que os discípulos sejam discípulos deles. Eles não querem discipular para Cristo, eles querem discipular para eles mesmos. Essas pessoas são, infelizmente, pessoas doentes, pessoas das quais você deve se distanciar, tá bom? Então, esse livro vai trabalhar essa questão. Ou seja, como é que eu posso ter um discipulado saudável de Jesus Cristo? Não um discipulado religioso. Aqui no TPM Podcast a gente fala sempre que a religiosidade é um grande trauma, uma grande dificuldade para experimentarmos a graça de Deus. Muita gente tem sofrido com esse processo de discipulado doentio que hoje está presente em algumas comunidades cristãs. E a gente precisa analisar onde a gente vai começar o discipulado. E aí, o primeiro aspecto que eu quero deixar para você é que você precisa escolher um livro da Bíblia para estudar as bem-aventuranças. Como eu falei, aqui é o discipulado por meio das bem-aventuranças. Tá joia? E as bem-aventuranças, elas aparecem em 2 livros da Bíblia, vocês sabem. O livro de Mateus e o livro de Lucas. E o Mais que Feliz, esse livro, nós utilizamos o livro de Mateus. E aí eu coloquei aqui algumas razões pelas quais nós deixamos o livro de Lucas de lado e fomos para o livro de Mateus. Primeiro, a primeira coisa que nos chamou a atenção no livro de Mateus é a organização de tempo e espaço feita por Mateus. Essa organização revela um projeto editorial bem compilado, um projeto que tinha uma objetividade, tá? Mateus, ele organiza o seu evangelho querendo alcançar os judeus da sua época.
Então ele insere as bem-aventuranças no Sermão do Monte, logo após a tentação de Cristo. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 do livro de Mateus, mas antes do Sermão do Monte, Mateus trabalha a tentação de Cristo, lá no capítulo 4 de Mateus. E essa organização objetiva, essa organização editorial feita por Mateus, demonstra um pensamento lógico. Mateus começa falando das bem-aventuranças, depois ele vai falando da identidade dos discípulos, que são sal da terra, luz do mundo, e Mateus vai mostrando como Jesus cumpriu a lei. Ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei em sua essência. Em seguida, Mateus mostra um Jesus confrontando a religiosidade falsa da sua época, para que os discípulos tomassem cuidado com a religiosidade falsa da época. E ao final, no capítulo 7, Mateus organiza as falas de Jesus, mostrando da importância sobre a frutificação dos discípulos. Então, no Sermão do Monte, na perspectiva de Mateus, Jesus espera que seus discípulos frutifiquem. Jesus espera que seus discípulos sejam pessoas que tenham um caráter diferente. Então se você já adquiriu, tudo bem, mas se você não adquiriu, adquira. Pode deixar o seu pedido aí embaixo no seu comentário, né? Que deixa o seu endereço completo com CEP, que eu vou enviar para você o Mais Que Feliz. A segunda razão por que escolhemos Mateus e não Lucas é porque Mateus recebeu o Sermão do Monte e as bem-aventuranças direto de Jesus. Lucas não recebeu. Na época em que Jesus desenvolveu seu ministério, Mateus era um dos 12, Lucas não. Então, Lucas recebeu o Sermão do Monte e as bem-aventuranças de segunda mão. Provavelmente a pesquisa que ele fez entre os cristãos da época que conviveram com Jesus passaram para ele a ideia do sermão e das bem-aventuranças. Mas Mateus não. Mateus conviveu com Jesus. Mateus ouviu diretamente dos lábios de Jesus as bem-aventuranças e o Sermão do Monte. E essa é a segunda razão por que nós escolhemos Mateus. A terceira razão por que nós escolhemos Mateus é que Mateus tinha um propósito evangelístico muito específico. Acho que eu já falei sobre isso no primeiro ponto, mas Levi, que é o nome de Mateus, né? Levi, o nome hebraico, o nome aramaico de Mateus, Levi era o coletor de impostos, era um publicano que foi convertido ao cristianismo, e ele vai estruturar o Sermão do Monte na seguinte perspectiva: ele quer que os judeus de sua época conheçam Jesus Cristo. Mateus é um evangelista. Então, o propósito teológico de Mateus, ao organizar o seu livro e, consequentemente, também organizando o Sermão do Monte, foi para que os judeus entendessem que Jesus era o Cristo e como eles precisavam conhecer quem era Jesus. Beleza, vamos para a quarta razão. A quarta razão que nós escolhemos o livro de Mateus é o caráter sistematizado do Evangelho de Mateus. O evangelista judeu organiza junto com a sua comunidade
Mateus não organizou sozinho o seu evangelho, né? Que é o primeiro evangelho. Ele não organiza sozinho, mas ele organiza com a sua comunidade de uma maneira atraente e didática a todos que possam entender sobre o reino de Cristo. Uma coisa interessante no livro de Mateus é que Mateus nunca usa a expressão reino de Deus. Mateus sempre usa a expressão reino dos céus. Por que ele não usa a expressão reino de Deus? Justamente porque para quem ele está escrevendo, para o judeu da época de Mateus, e ainda hoje, não pronuncia o nome de Deus. Pronunciar o nome de Deus era uma coisa extremamente perigosa, porque para os teólogos judeus, né, daquela época, eles entendiam que o nome de Deus não podia ser pronunciado. Então, Mateus escreve: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Lucas não faz isso. Lucas utiliza livremente a expressão reino de Deus, porque o propósito de Lucas não foi escrever para os judeus. É muito importante nós entendermos isso. Os livros bíblicos possuem propósitos teológicos. E eles foram, principalmente os evangelhos, o livro de Atos, eles foram livros sistematizados, organizados, editados, com um propósito muito específico. E agora nós vamos para por que o Sermão do Monte tem a ver com o reino de Deus. O sermão e o reino. Enquanto nós estamos falando aí, você já deixou o seu like, não se esqueça disso. Você já marcou aí seus amigos. Você já colocou aí para compartilhar, né? No YouTube tem esse link para você compartilhar com seus amigos, anunciar para eles a importância, porque aqui é muito aprendizado, aqui é muito conteúdo. Você está recebendo algo especial que com certeza vai contribuir com o seu crescimento. Nós vivemos um tempo hoje, gente, em que as pessoas estão tendo um conhecimento superficial da Bíblia. As pessoas têm a Bíblia dentro de casa, mas as pessoas não leem a Bíblia. Elas deixam a Bíblia lá como se fosse um amuleto aberta no Salmo 91 para espantar os maus espíritos. E essa concepção é uma concepção louca, uma concepção errada, equivocada com relação à Bíblia. Então aqui você realmente estuda a Bíblia e você aprende teologia prática, teologia saudável, teologia que vai elevar você a um patamar totalmente diferente. Qual a relação, vamos lá, né? Qual a relação entre o Sermão do Monte e o reino de Deus? A primeira relação é que o reino dos céus, no sermão, é a abertura para a entrada na vida com Deus. No Sermão do Monte, a primeira palavra de Jesus é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Então, para tocar o coração dos judeus que iam ler o Sermão do Monte, que iam ler o seu evangelho, Mateus começa
com algo poderoso. Ou seja, para entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, a pessoa precisava ser quebrantada por Deus. A gente vai ver mais à frente que uma pessoa ser pobre em espírito, que é a melhor tradução do texto grego, a pessoa ser pobre em espírito significa uma pessoa humilde, significa uma pessoa tratada, significa uma pessoa que se humilha diante de Deus, significa ser uma pessoa que não tem nada para dar em troca pelo reino dos céus. Então, o reino dos céus pertence a pessoas pobres. Mateus não está falando de pobres no sentido financeiro, material. Não, não tem nada a ver com isso. A pobreza ali é a pobreza espiritual. Nós vamos aprofundar mais isso, porque aquela bem-aventurança é a bem-aventurança que abre a porta do reino dos céus para as pessoas. Para qualquer pessoa entrar no reino dos céus, ela precisa ser pobre em espírito. A vida dela precisa ser transformada. A vida dela precisa ser quebrantada. Então, essa é, melhor dizendo, né? Essa é a porta de entrada no reino dos céus. Qual é a porta de entrada no Sermão do Monte? A porta de entrada do sermão é o quebrantamento, é a humilhação. No reino dos céus não entra gente soberba. No reino dos céus não entra gente orgulhosa. Isso é uma verdade profunda. E quando Mateus escreveu isso, ouvindo da boca de Jesus, essa foi uma palavra que com certeza chocou profundamente aqueles que estavam ouvindo. A segunda relação entre o sermão e o reino dos céus é que o reino dos céus não é um lugar. Isso é muito importante. Ok, gente? Algumas pessoas não sabem disso. Acham que o reino dos céus é um lugar. Não, o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é uma condição de vida. É uma condição existencial. Ou seja, é um governo. O reino dos céus é o governo de Deus sobre a vida do ser humano. Então, muita gente acha que o reino dos céus, quando aparece no texto bíblico, Jesus está falando de um lugar. Não, Jesus não está falando de um lugar para onde eu vou, mas Jesus está falando de uma condição que eu tenho. Ou seja, Deus é o meu governo. Deus é quem manda na minha vida. Deus é o Senhor da minha história. Então, no Sermão do Monte e em todo o Evangelho de Mateus, você vai ver Mateus e Jesus falando isso. Olha, para você entrar no reino, ou seja, para você entrar debaixo do domínio de Deus, você precisa se submeter a alguém. Você precisa se submeter a um Senhor. Quem é esse Senhor? Estou falando de Jesus Cristo. A terceira coisa que é importante a gente entender é que não é leviano sintetizar que o Sermão do Monte deve ser a plataforma do estilo de vida que Jesus tem para os seus discípulos. E esse é o ponto. O Sermão do Monte é uma plataforma de vida. O Sermão do Monte é um estilo de vida. Muitas pessoas hoje têm um estilo de vida, cristãs ou não, né? Elas têm um estilo de vida totalmente contraditório ao estilo de vida do reino de Deus. E quando elas começam a ler o Sermão do Monte, quando elas começam a estudar o Sermão do Monte,
elas ficam extremamente impactadas. Por quê? Porque o estilo de vida de Deus está presente ali no Sermão do Monte. O Sermão do Monte não vem trazer regras. O Sermão do Monte não vem trazer faça isso, faça aquilo. Não, o Sermão do Monte não vem trazer uma lei, né? Tem muita gente comparando o Sermão do Monte com os 10 mandamentos. Não tem nada a ver. Os 10 mandamentos fazem parte de uma lei moral, da lei moral de Deus dada ao povo de Israel no Antigo Testamento. Ponto. O Sermão do Monte é o estilo de vida que Jesus espera que eu e você vivamos. Tá bom? Então, Sermão do Monte é vida na vida. O Sermão do Monte é um jeito de ser. Então, o Sermão do Monte é o jeito de ser de quem vive no reino de Deus. Esse reino que começa aqui, mas que ele vai ter continuidade depois. Esse reino, ele não começa nos céus. Esse reino começa na terra. Esse reino começa quando eu assumo um compromisso pessoal com Cristo. E aí ele passa a ser o rei da minha vida, ele passa a controlar a minha história, ele passa a ter uma vontade específica para que eu viva. Ou seja, é um estilo de vida do reino. Isso é o Sermão do Monte. Talvez você que está me ouvindo aí, está assistindo esse podcast, você ainda não fez isso. Você ainda não se rendeu ao estilo de vida do reino de Deus. Você tem lutado ou você tem fugido desse estilo de vida que é o reino de Deus, o estilo de vida de Jesus. Eu quero desafiar você a entregar sua vida a Cristo e deixar que Ele controle a sua história de vida. Deixar que Ele entre na sua vida e governe a sua vida, porque Ele tem uma vontade, Ele tem planos especiais para você. Ele tem caminhos especiais para você. E aí nós queremos finalizar esse nosso podcast, né? Como eu falei para vocês, é um podcast rápido, é um podcast que a gente está fazendo aqui um review desse livro que eu particularmente aconselho você a adquirir. É bem fácil, eu já falei. Se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Se você ainda não compartilhou esse podcast com alguma pessoa, faça isso. Eu quero falar para vocês sobre o propósito do sermão. Esse é o último ponto introdutório, antes de nós entrarmos nos aspectos concretos das bem-aventuranças. Qual o propósito do Sermão do Monte? 3. Alguns deles nós até já falamos aqui anteriormente, mas vamos reafirmar. O primeiro propósito teológico prático que contemplamos no conteúdo do Sermão do Monte é aquele de identificar a natureza essencial dos discípulos de Cristo. Veja bem, como é que você se identifica como discípulo de Cristo? Se alguém perguntar a você no seu trabalho, na sua escola, sei lá, na rua, onde você convive, tá, com pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, e elas perguntarem para você o seguinte: por que você é cristão? O que é que você vai responder? Com certeza, talvez alguns de vocês respondam que você é cristão porque você anda com a igreja, você vai na igreja, você lê a Bíblia, você não vai em festas, você não pula carnaval, você não bebe, não fuma, você talvez traga muitas coisas do fazer. A proposta do Sermão do Monte é diferente. A proposta do Sermão do Monte é em você ser.
no Sermão do Monte, a gente vai ver isso. Ser é mais importante do que fazer. Muitas pessoas hoje fazem ou deixam de fazer e por isso se identificam como cristãos. Não, eu quero deixar esse desafio para você. Seja alguém que se pareça com Jesus. Seja alguém que tem um estilo de vida semelhante ao de Jesus. É um estilo de vida. Ser cristão é um jeito de ser. É uma maneira de reagir diante da vida, né? Diante dos problemas da nossa vida. Então, o primeiro propósito teológico prático é que Deus quer que você seja alguém diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem a ver com o propósito do sermão é que o Sermão do Monte, que aqui do capítulo 5, 17 a 6, 34 do Evangelho de Mateus, vai fazendo com que os ensinos de Jesus sejam diferentes dos ensinos que a lei mosaica apresentou. Você vai ver que Jesus, no Sermão do Monte, você sabe disso, Jesus dizia o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo que... Aí Jesus apresenta um estilo de vida diferente. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que... E aí ele apresenta um contraponto. Por quê? Porque ele está apresentando um estilo de vida diferente, um jeito de ser. Quero desafiar você, nesse tempo em que nós começamos hoje, né, esse estudo aqui do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, quero desafiar você a pegar a sua Bíblia e reler o Sermão do Monte. Mas antes de você reler o Sermão do Monte, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Deus quer falar com você por meio desse sermão. Para mim, o Sermão do Monte é o ponto fundamental para quem quer ser discípulo de Cristo. Se você quer ser um discípulo de Cristo, fiel aos ensinamentos de Cristo, fiel ao estilo de vida de Jesus, leia o Sermão do Monte. Pegue a sua Bíblia, leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes e peça para Deus falar ao seu coração. E vai acompanhando esse nosso review aqui, vai acompanhando essas palavras que nós estamos dando aqui sobre o Sermão do Monte e você vai crescer muito. Pega o livro, pega esse livro e começa a ler e a estudar junto com o Sermão do Monte. Deus vai falar ao seu coração. E o terceiro propósito, que é o último propósito teológico e prático, apresentado no Sermão do Monte, é que do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 29, você vai ver nele a necessidade de frutificação. O que é frutificar? Frutificar é você viver de uma maneira que produza os frutos, os resultados que Deus espera de você. Muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, muitas pessoas que se dizem discípulos de Cristo, essas pessoas não estão frutificando. Frutificar é o quê? É você apresentar um fruto, é você apresentar um jeito de ser, é você apresentar uma mudança na sua vida. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que eu estou discipulando com base no Mais Que Feliz, e ela está lendo o livro, essa pessoa, a gente está conversando, batendo papo, estudando a respeito, e ela disse para mim: olha, Paulo, quando eu estava lendo sobre o que é que significa ser misericordioso,
O texto diz lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma das bem-aventuranças. Ela diz que naquele dia ela foi testada no trabalho dela. No trabalho dela, as pessoas sabem que ela é cristã, e ela foi testada, ela foi desafiada a agir com misericórdia para com a sua amiga. E ela disse como ela conseguiu vencer e agir de uma maneira não acusatória, ela conseguiu agir de uma maneira misericordiosa com a colega do trabalho dela que estava testando a misericórdia dela. Vejam que... e aí ela me mandou mensagem super feliz porque ela conseguiu avançar em algo que ela tinha dificuldade. Então, para finalizar, você estudando o Sermão do Monte, você lendo esse livro, você vai aprender a frutificar, dar frutos, produzir frutos. E a Bíblia diz, né, que Deus fica feliz, Deus se alegra, Deus é glorificado. Lá em João, no capítulo 15, ele diz isso, né? Jesus diz isso, que Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Então é isso, gente. Esse é o nosso review introdutório sobre o livro Mais Que Feliz. Eu não disse, mas a expressão mais que feliz vem do hebraico. Significa muito, super feliz, bem-aventurado. A expressão bem-aventurado significa mais que feliz. Se você começar a andar com Cristo, você vai ser super feliz. Você vai ser mais que feliz. Você vai ter uma felicidade que não depende das circunstâncias. Você vai ter uma felicidade que depende do seu relacionamento com Deus. Deus te abençoe. Passe esse podcast para frente e vamos lá para o próximo. No próximo podcast, nós já vamos entrar nas bem-aventuranças e vamos entender o que é que Deus tem para nós. Deus te abençoe. Grande abraço. Valeu, gente.